Olá, tudo bem? Bom, então na aula de hoje vamos falar a respeito da histologia do sistema digestivo. Para falarmos da histologia do sistema digestivo, é importante que nós conheçamos as estruturas, que representam esse sistema digestório. Então, quem são as estruturas? Cavidade oral, que seria a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além dessas estruturas básicas, o sistema digestivo ele também é composto pelas glândulas associadas ou estruturas associadas, que vão ser fígado, vesícula biliar, pâncreas e glândulas salivares. Então, essas estruturas associadas, gente, nós vamos ver posteriormente que elas vão auxiliar no funcionamento do sistema digestivo de alguma forma. Por isso que elas são estruturas associadas, certo? As glândulas salivares, elas são estruturas presentes dentro da cavidade oral, porém a gente vai falar dessas glândulas à parte quando a gente entrar para falar dessas glândulas associadas. Aqui, nesse slide, a gente traz a configuração mural do sistema digestório, em seres humanos, Então, a composição, as estruturas, como eu acabei de relatar para vocês: cavidade bucal, oral, esôfago, fígado, estômago, o intestino grosso, intestino delgado, reto e ânus. Eles apresentam um estômago compartimentalizado. Ele apresenta 4 porções, o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. E aí eu pergunto para vocês, será que aqui nesse grupo de animais, nos ruminantes, a histologia desse estômago é igual à histologia do estômago dos monogástricos? Quem vai responder isso para mim são vocês. Então, é um trabalhinho que eu tenho para passar para vocês, referente ao segundo bimestre, que é para vocês descreverem para mim a função básica de cada compartimento e a estrutura histológica, tá? Então, é um trabalho que vocês vão fazer à mão, tá? Colocando, então, abomaso. Qual é a função do abomaso? Bem sucinto, tá, gente? E a estrutura histológica dele. Então, no final, vocês vão ver que vocês fazem um tipo de um comparativo, tá? E depois, quando a gente entrar para falar do estômago simples, o estômago dos monogástricos, a gente vai fazer o comparativo, certo? Então, fica esse primeiro trabalhinho para vocês, referente ao segundo bimestre. Pode ser feito numa folha de caderno simples, à mão, ok? Bom, continuando, vimos as estruturas do sistema digestivo. Agora vamos falar sobre a função desse sistema digestivo. Qual é a função básica, tá? Então, ele vai apresentar a função de obter nutrientes os quais são necessários para a manutenção e crescimento e demanda de energia do organismo. Então, resumindo, a função principal de todo o sistema digestório é obter nutrientes através dos alimentos, tá? Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai obter nutrientes? Ele vai obter nutrientes através da digestão. O que seria digerir um alimento? É transformar esse alimento de partículas grandes para partículas menores. Para quê? Para que essas partículas se tornem mais facilmente absorvíveis, ok? Então, exemplo, os carboidratos, através dessa digestão, eles são convertidos em monossacarídeos, que são moléculas menores. As proteínas convertidas em aminoácidos, lipídios convertidos em ácidos graxos e glicerol. Então, notem que através do mecanismo de digestão realizado pelo sistema digestivo, as moléculas grandes dos alimentos
são convertidas em moléculas menores, certo? Para quê? Para que os tecidos que revestem esse sistema digestivo consiga, da melhor maneira possível, absorver esses nutrientes, ok? Bom, então beleza, vimos as estruturas que compõem esse sistema, vimos a função geral desse sistema. Agora, nós vamos falar da histologia deste sistema, que é o que interessa mais pra gente aqui, dentro da disciplina, certo? Então, olha lá. O sistema digestório, gente, se nós olharmos para ele, né, cavidade oral, esôfago, estômago, a gente pode, né, considerar como se ele fosse um conjunto de tubos, né, ocos, porque a grande parte deles, dos componentes, apresentam uma luz, um lúmen, né? O diâmetro dessa luz é variável, então se a gente parar para pensar, o diâmetro do esôfago é diferente do diâmetro do estômago, que é diferente do diâmetro do intestino, por isso que a gente fala que é um diâmetro variado. E todas essas estruturas, cavidade oral, esôfago, estômago, intestino, reto, ânus, certo? São constituídas por 4 camadas básicas, tá? Quais são essas 4 camadas de dentro para fora? Quando eu falo de dentro para fora, eu estou falando do quê? Da camada que reveste a luz deste órgão, deste tubo, para as camadas mais externas. Então, olha lá, camada mais interna, a mucosa. Segunda camada, a submucosa. Vamos ver que entre a mucosa e a submucosa existe uma camada chamada de muscular da mucosa. A terceira camada, muscular. E a quarta camada, a serosa, que é a mais externa, certo? Então, vamos olhar essas camadas nesse esquema, tá? Que essa figura é tirada do livro de histologia básica do Junqueira e Carneiro, certo? Então, é como se a gente pegasse um pedacinho de alguma estrutura do sistema digestivo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse pedacinho seja do esôfago, certo? Mas seria a mesma coisa se fosse do estômago, se fosse da cavidade oral, se fosse do intestino. Então, todas as estruturas vão ser formadas por essas 4 camadas. Então, olha lá, de dentro, né, da luz do esôfago, aqui no caso que a gente pegou como exemplo, para fora, quem que a gente vai ter revestindo a luz? A camada mucosa, certo? Depois, nós temos a segunda camada, que é a submucosa, que é essa amarelinha que nós estamos vendo. Depois, nós temos, então, entre a mucosa e a submucosa, a muscular da mucosa. A terceira camada, a muscular. E a última camada, a mais externa, que é a serosa, certo? Então, tá bom. Então, aqui mostrando, né, as camadas. Então, aqui uma outra figura, né? Nós temos aqui o estômago, certo? Pegamos um pedacinho da parede do estômago e projetamos, né? Pra gente ver bem as características histológicas. Então, olha lá, de dentro para fora, mucosa revestindo a luz do estômago, muscular da mucosa entre a mucosa e a submucosa, a submucosa, que é essa mais clarinha que a gente tá vendo, a muscular e, por fim, mais externo, a serosa, certo? E isso, gente, seria igual se a gente pegasse um pedacinho do intestino, um pedacinho do esôfago, certo? Então, essas são as 4 camadas que revestem
a parede das estruturas do sistema digestivo. Bom, beleza. Vimos as 4 camadas. Quais são, né, as características de cada uma dessas camadas? Ou melhor, quais os tecidos representam cada uma dessas camadas? Então, vamos lá, vamos começar pela mucosa. A mucosa, gente, ela sempre vai ser o quê? O revestimento epitelial, né? Se a gente lembrar lá da histologia 1, o epitélio reveste as cavidades internas dos órgãos. Uma vez que a mucosa é a camada mais interna, que vai estar revestindo o interior, ela é representada por um epitélio, por um tecido epitelial. Sabemos que abaixo do epitélio temos uma lâmina própria, que é tecido conjuntivo. Aqui é tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos e linfáticos. Há a presença de algumas células musculares lisas, ocasionalmente. Há a presença de glândulas, que vão produzir diversas secreções, tá? Aí eu pergunto para vocês, tudo bem, mucosa é representada pelo tecido epitelial e tecido conjuntivo. Que tipo de epitélio? É simples? É pavimentoso? É estratificado? O tipo de epitélio, gente, a classificação do epitélio da mucosa, juntamente com as características do tecido conjuntivo, os tipos de glândula deste tecido conjuntivo, ele vai variar de acordo com cada estrutura do sistema digestório, certo? Bom, e aí, entre a mucosa e a submucosa, nós temos a muscular da mucosa, que é representada por uma fina camada de músculo liso. A função, tá, gente, dessa muscular é apenas separar a mucosa da submucosa e também auxiliar na movimentação dessa camada mucosa, tá? No caso de movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos realizados por alguns órgãos, no caso do sistema digestório, né, para impulsionar os alimentos em direção a intestino grosso, intestino delgado, certo? Então, olha só, aqui nós temos também outra figura, essa é do estômago, então pegaram um pedacinho lá do tecido que está revestindo o estômago, e aí aqui mostrando as suas camadas, né? Então, olha lá, o epitélio, certo? O seu tecido conjuntivo, então isso representando a mucosa, a muscular da mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. A submucosa. A submucosa, gente, ela é representada basicamente por tecido conjuntivo, rico em bastante vasos sanguíneos e linfáticos. E nessa região, tá, gente, da submucosa, a gente vai ter a presença de um plexo, tá, nervoso, que vai controlar as secreções liberadas pelas glândulas, vai controlar os movimentos peristálticos, tá, dos órgãos e o fluxo sanguíneo. E esse complexo de nervos, ele é denominado plexo de Meissner, certo? E além do plexo, nessa submucosa, nós vamos ter a presença de glândulas. E aí é como eu falei para vocês, o tipo de secreção que essa glândula vai produzir vai depender da localização, certo? A muscular. A região da muscular é representada por células musculares lisas, tá? Essas células podem estar agrupadas nessa região de 3 formas, na forma espiral, circular e longitudinal. Qual a função dessa camada muscular? A motilidade das estruturas, então são responsáveis pelos movimentos peristálticos.
Nessa região muscular, nós temos a presença também de um plexo de nervos, só que aí ele recebe o nome de nervos mioentéricos, que também vão estar relacionados à motilidade, tá? Para misturar e impulsionar os alimentos, e tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, certo? Então, se a gente olhar para essa figura, na camada muscular, a gente vai ver que as células musculares, elas se organizam de 3 maneiras. Então, isso proporciona a presença de 3 camadas de células musculares organizadas de formas diferentes. E por fim, a camada mais externa é a serosa. Então, quem representa a serosa? Tecido conjuntivo, tá? Uma camada fina, delgada. Tecido conjuntivo do tipo frouxo. E esse tecido é revestido externamente por um epitélio pavimentoso simples. E aí, essa associação na serosa do tecido conjuntivo mais o epitélio pavimentoso simples, nós chamamos de mesotélio. Quando este mesotélio reveste a cavidade abdominal, nós chamamos de peritônio visceral, tá? Então, quando ele está revestindo externamente os órgãos, né, a serosa, nós chamamos de mesotélio. Quando ele passa a revestir a cavidade abdominal como um todo, a gente chama de peritônio visceral. Então, quem é o peritônio visceral? Epitélio pavimentoso simples associado a um tecido conjuntivo frouxo, certo? E aí, gente, em alguns órgãos do sistema digestivo, tá? Ao invés da serosa, nós temos o que nós chamamos de adventícia. O que é essa adventícia? É quando o tecido conjuntivo está associado, ao invés de um epitélio pavimentoso simples, a tecido adiposo, tá? Então, aí a gente chama essa camada serosa de adventícia ao invés de mesotélio. Onde vai ter adventícia? Nós vamos relatar, certo? Geralmente, a adventícia está presente em estruturas que estão muito próximas de outras. Então, o tecido adiposo, nós vimos lá na histologia 1, ele serve para amortecimento, né? Então, e além de tudo, preenchimento de espaços. Então, ele vai funcionar como um amortecedor em determinados órgãos, certo?